Vamos iniciar o estudo de hoje no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. E nós vamos meditar na palavra do Senhor, nesse estudo desse livro maravilhoso, em nome de Jesus. Vamos lá, amados. Atos, capítulo 4, versículo de número 32. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Amém, queridos? Então, nós estamos estudando o capítulo 4 e chegamos agora nessa porção do livro de Atos, aonde nós vemos sobre uma unidade maravilhosa que os crentes começaram a experimentar naqueles dias. Irmãos, nem parece que isso foi feito na terra, né? Porque a Bíblia diz... irmão Jorge, pega ali, ó, por favor, ali dentro, tem a sua Bíblia está ali dentro, ó, daquela pasta ali. Pode procurar que está aí dentro. Nem parece que eles desfrutaram essa comunhão aqui na terra, né? Por quê? Por causa de quê? Porque tamanho amor estava sendo vivido entre eles. Eles se importavam uns com os outros. Realmente, irmãos, eles eram corpo de Cristo. Por quê? Era um único coração. O texto diz que da multidão dos que creram, estava unida de coração e de propósito. Você imagina quando Deus tem um povo que está unido de coração, onde todo mundo pensa a mesma coisa, onde não há espaço mais para divisões, onde o sentimento de um é o sentimento de todos. A maneira de pensar de um é a maneira de pensar de todos. Você imagina a bênção que é quando o amor de Cristo começa a fluir desse jeito. Realmente eles experimentaram uma unidade que a igreja nesse tempo agora, no tempo do fim, deverá experimentar para que Cristo volte, né? Porque se a igreja, o amor se esfriou de quase todos, o único lugar onde o amor de Cristo deve ser encontrado é realmente na igreja, porque o amor se esfriou de quase todos por se multiplicar a iniquidade. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo frio, é um mundo onde as pessoas não se importam umas com as outras. Mas em Atos nós vemos o exemplo onde o reino de Deus estava sendo vivido. Eles tinham um só coração e um só propósito. Eles eram um. Quais são as outras características? Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse. Ou seja, tudo lhes era comum. Não tinha aquela coisa de separação entre ricos e pobres, né? Uns têm muito e outros não têm nada. Não era assim. Pelo contrário, aqueles que tinham a mais, eles vendiam. Irmãos, isso era espontâneo, tá? Não era obrigado, não. Nunca foi obrigado pessoas venderem suas casas para repartir com aquele que não tem. Nunca foi obrigado. Mas eles eram tão tocados pelo amor de Cristo que eles realmente vendiam suas propriedades e bens. E o texto diz que eles compartilhavam com todos, de maneira que aqueles que não tinham nada passavam a ter alguma coisa, e aqueles que tinham muito distribuíam com aqueles que não tinham nada, de maneira que a Bíblia diz que não tinha necessitado
no meio deles. Então veja, unidade de coração, unidade de propósito. Não tinham necessitados no meio do povo. E nesse ambiente de amor, de compaixão, de misericórdia, os sinais eram manifestos. Deus estava presente e se manifestava a ponto do paralítico andar, do cego enxergar. O texto diz, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. E em todos havia imensa graça. Graça. Todos os membros estavam cheios da graça, transbordavam da graça de Deus. Que maravilhoso isso, né, irmãos? Imaginar o que Deus pode fazer quando a igreja se abre para o seu agir, né, para o seu fluir. E a Bíblia diz no versículo 34, não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Bonito isso, né? É lindo em te ver o exemplo de amor dos nossos primeiros irmãos. Então, o amor era praticado através da unidade e da ausência de necessidade. Ninguém tinha necessidade de nada. Todos estavam supridos. Isso significa que nós devemos nos importar com o nosso irmão. Né? O texto diz que nós não devemos fechar os nossos olhos para a necessidade daquele que está próximo de nós, do nosso próximo. Que nós precisamos atentar para isso. E às vezes, nós até temos, Deus tem nos abençoado com a medida abundante, né? Como diz, sacudida, recalcada, né? E às vezes a gente não percebe a necessidade do outro. Então, como praticar isso? Começando a se importar. Né? O que o João fala? Que se alguém vir seu irmão padecer necessidade e falar assim para o seu irmão, bate nas costas dele e fala assim, Deus te abençoe, né? Vai em paz, e você sabe que a paz dele é 1 quilo de açúcar que ele está precisando. Não é verdade? A paz dele vai vir quando ele tiver o feijãozinho, e que ele não tem o feijãozinho, e a gente tem. Não... O que a Bíblia diz? Que nós estamos pecando. Não é verdade? Que a gente está pecando se a gente não fizer isso. Podendo abençoar, né, é nosso dever. Todo aquele que pode fazer o bem e não faz, está fazendo o quê? Pecando. Né? Então, o que eu vejo nessa porção da Bíblia que a gente está lendo, na igreja de Atos, é que era uma igreja onde os sinais aconteciam. Mas para mim, irmãos, os sinais, o amor não acontecia por causa dos sinais. Os sinais aconteciam por causa do amor. Vou repetir. Era grande os sinais operados pelos apóstolos. Mas os sinais não aconteciam pelos sinais. Era o amor de Deus derramado no meio deles que fazia com que os sinais acontecessem. Hoje, infelizmente, nós cristãos, não vou falar igreja B ou C, nós, povo de Deus, buscamos os sinais, mas muitas vezes não nos importamos com o amor. E qual é o maior dom, queridos? Qual é o dom supremo? O amor é o maior de todos os dons. As línguas vão passar, os dons de curar vão acabar. Quando Cristo voltar, para que dom de curar? Pensa nisso. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Então não vai ter dom de curar. Né? No reino de Deus, onde não houver morte, quando não vai haver choro nem pranto, para que dom de curar? Para que profecia? Profecia é para hoje. Dom de curar é para agora. Mas tem um dom que vai permanecer para sempre. Por toda a eternidade.
você vai estar amando a Deus e amando ao seu irmão. Por toda a eternidade. Você vai amar. Você sabe qual é o projeto que Deus tem para você na eternidade? Conhecê-lo e amá-lo mais e mais. Conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus, amar a Deus mais e mais e amar ao seu irmão, e assim o que é perfeito estará manifestado. O reino de Deus é isso. Então, meus amados, vamos entender isso, né? O amor, né, é o maior de todos os dons, e o amor era praticado através da unidade. Igreja que ama não divide. Quando a gente se ama, a gente não fala mal uns dos outros. Amém, queridos? Quando a gente ama, a gente não se critica, não. A gente não fala mal uns dos outros. Entendeu? Quando a gente ama de verdade, o cumprimento da lei é o amor. Quem ama não mata. Às vezes não mata com tiro, não mata com faca, mas mata com a boca. Mata com palavra, falando mal, se queixando. Né? Quem ama não adultera. E não é só adultério físico, existe adultério espiritual. Né? Quando a gente trai a Deus. Quem ama não dá falso testemunho. Amém? O cumprimento da lei é o amor. E o amor praticado através da unidade. E onde uns se importam com os outros. Amém, queridos? Então diga assim, Pai, que o seu amor, fala, Pai, que o seu amor seja derramado cada vez mais em meu coração. E assim o Senhor ame através de mim. Porque Cristo quer amar através de você. Ele quer te usar como um meio, como um canal, para que você possa amar. E Ele amar através de você. Então, essa igreja, ela era uma igreja de amor, onde uns se importavam com os outros. Veja o versículo 36. 36. Então, José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Quais são suas motivações? É o amor? A motivação de Barnabé era o amor. Você vai ver Barnabé ao lado de Paulo, em viagens missionárias. Você vai ver Barnabé ensinando a palavra. Barnabé foi tocado por Deus, vendeu um terreno todo e trouxe e depositou aos pés dos apóstolos, não querendo aparecer, mas pensando no bem do irmão, pensando no bem da igreja. Então, quando a motivação é correta, quando há correta motivação, há aprovação de Deus. Deus não olha para a aparência, Deus olha lá para o profundo, para o íntimo. E Barnabé, ele era alguém que era motivado pelo amor. Então ele vendeu a propriedade não pensando em aparecer para os apóstolos, em de repente, em ser louvado, em ser elogiado, né? Mas ele fez aquilo realmente por amor, porque ele tinha a mais. E ele disse, eu quero abençoar aqueles que nada têm. Então, quando a motivação é correta, Deus aprova. Amém, amados? É verdade. Só que no capítulo 5, você vai ouvir falar de um casal que não tinha motivação correta. Esse casal se chama Ananias e Safira. Vamos ler Atos capítulo 5. Mas certo homem, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com a parte do valor. E sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou-a aos pés dos apóstolos. Veja o que acontece. Ananias e Safira estavam vendo Barnabé vendeu o terreno e levou aos pés dos apóstolos. Os outros irmãos estavam fazendo isso. O que eles falaram? Vamos fazer também. Só que é o seguinte, vamos fazer, só que não vamos fazer diferente. Nós vamos pegar, vamos vender a propriedade, vamos
reter parte do valor da propriedade. Por exemplo, a casa valia 100 mil reais. Eles pegaram 50 mil e colocaram no bolso. E os outros 50 mil, o que eles fizeram? Trouxeram aos pés dos apóstolos. A atitude deles, assim, quem vê de fora, é elogiável ou não é? É. Venderam a propriedade, trouxeram para os apóstolos. A pergunta é, com qual motivação Ananias e Safira fizeram isso? Porque para Deus o importante não é só a atitude externa, amados. Para Deus o importante é a motivação do coração. Então não adianta, por exemplo, o pastor prega. Se a minha motivação for errada ao pregar a palavra, eu posso estar agradando aos homens e estar desagradando a Deus. Por mais que o que eu esteja fazendo seja certo, pregar a palavra. Mas se eu fizer isso com a motivação errada, se eu evangelizar, se eu sair para visitar com a motivação errada, se eu der o testemunho com a motivação errada, Deus conhece meu coração. Então, aquilo que impressiona os homens não impressiona Deus. Deus viu o coração de Ananias e de Safira. A palavra de Deus diz que de comum acordo venderam a propriedade, retiveram parte do dinheiro e a outra parte colocaram aos pés dos apóstolos. Aí eu coloquei ali, né, que eles sonegaram, né, na declaração do imposto do leão de Judá. Porque eles retiveram parte, não declararam tudo. Entende? Então a motivação estava errada. E aí o que aconteceu? Olha o verso 3. Então Pedro perguntou, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com parte do valor do terreno? Enquanto possuías não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, aconteceu o que, irmãos? Ananias caiu e não espirrou não, hein? Expirou, não é espirrou não, morreu mesmo. Ele expirou. O espírito saiu do corpo, expirou, tá? Então você perceba que houve um juízo de Deus aí, irmãos. Isso é juízo, tá? Isso é juízo. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Você imagina hoje, os pastores, de repente, poderiam pensar assim, quem seria louco de não receber? A obra está precisando tanto. Ele vendeu um terreno, o valor era alto. Quem é louco de recusar um dinheiro desse? E daí que ele reteve a parte, a metade, daí. Só que os apóstolos estavam se movendo pelo Espírito Santo. E Deus mostrou o coração de Ananias. Muitos podem ter, poxa, olha que obreiro fantástico, olha que obreiro maravilhoso, olha que cristão exemplar, vendeu um terreno, olha, impressionou os homens, mas Deus conhece o coração. E aí o que aconteceu? Caiu, gente, juízo. Caiu o juízo de Deus sobre a vida daquele homem. E a Bíblia diz que se apoderou temor. Você sabe por que se apoderou temor? Às vezes a gente acha que o Deus da graça não é o Deus, não é o mesmo Deus do Velho Testamento. Porque o Deus do Velho Testamento, dizem alguns, é o Deus da justiça. É o Deus do olho por olho, dente por dente. É o Deus que reivindica a justiça no seu tribunal. É o Deus que amaldiçoa até a 1000ª geração. É o Deus que não tem o culpado por inocente, nem inocente por culpado. Que disse que a alma que pecar, essa morrerá. Mas o Deus do Novo Testamento
Ele é só amor. Ele é só misericórdia. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. É o Abba Pai, revelado por Jesus. E a gente tende a achar que são deuses diferentes. Não são, não. São não, irmãos. O Deus que trouxe juízos no Antigo Testamento é o Deus também que julga no Novo. Nós estamos no Novo Testamento. Atos capítulo 5 já é a nova aliança. É o Deus da graça que se manifestou ali. Só que ele trouxe juízo. E você sabe, queridos, às vezes a gente fica pedindo avivamento. Senhor, aviva a tua igreja. Senhor, traz avivamento para o teu povo. Nós queremos ser como a igreja de Atos. Será que se nós fôssemos como a igreja de Atos, vivendo aquela atmosfera, quantos de nós permaneceríamos? Pensa nisso. Será que a gente não tem atitude tipo Ananias e Safira também? Pensa nisso, queridos. Deus fulminou Ananias ali. O mesmo Deus que fulminou Obed-Edom. Se lembra da história de Obed-Edom? Aqueles que levaram fogo estranho, acendendo o fogo do altar com fogo estranho, levando para o altar, aliás, o fogo estranho, que não era do altar do holocausto. E Deus os matou. Deus matou eles. Eu não tenho receio de falar isso, não. Eles morreram por causa da glória de Deus. Porque a mesma glória que abençoa, ela pode matar também. O Deus que julgou Uzá. Quantos conhecem a história de Uzá? Não conhece? A Arca da Aliança estava vindo para Jerusalém, da casa de Obed-Edom. Né? Eu falei Obed-Edom, esses que morreram com fogo estranho foi Rofini e Finéias. A arca veio da casa de Obed-Edom. Davi vinha dançando com todas as suas forças. Quem lembra do texto? A arca era a presença gloriosa do Deus de Israel voltando para Jerusalém. Davi dançando. A arca ficou aonde? Na casa do templo do Deus filisteu chamado o quê? Dagon. E enquanto a arca estava lá, a imagem do Dagon não ficava de pé. Eles consertavam e ela caía. Eles levantavam e ela caía. Ele disse, vamos tirar essa coisa daqui, porque eu acho que Dagon não fica de pé diante dessa arca, não. Acabou indo para a casa de Obed-Edom, lá abençoou. Interessante, né? A presença de Deus, ela entra, ela pode abençoar ou ela pode demolir. Olha que interessante. Na casa de Dagon, derrubou. Na casa de Obed-Edom, abençoou. E Deus que guardou a sua arca durante tanto tempo, a arca veio em carro de boi. E ela estava balançando em carro de boi. O que Uzá fez? Uzá era um guerreiro. Ele era um soldado de Davi. Quando ele viu a arca balançando, ele foi lá e tentou segurar a arca. E o que aconteceu com ele? Morreu, gente. Caiu fulminado. E a moral da história é, pode deixar que das minhas coisas eu cuido. É isso que Deus quis dizer. Entendeu? Não é a mão do homem que controla as minhas coisas, não. Das minhas coisas eu cuido. Esse é o Deus que se manifestou lá em Atos. Trouxe juízo, gente. Ananias morreu. Olha só o que está escrito em Hebreus 4:12. Leia lá, está lá no quadro. Por quê? Vamos lá, pessoal, mais alto. Porque a palavra de Deus é viva, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber, preste atenção, perceber o que o homem não percebe. Pensamentos e intenções do coração, lá do íntimo, do profundo. A palavra de Deus é luz que vasculha e que chega lá dentro e vê. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, leia comigo, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Esse é o Deus da graça. Está lá em Hebreus, Novo Testamento. Tudo está descoberto diante de Deus.
Eu posso tentar impressionar você, querido. E até, de repente, eu posso conseguir. Só que eu não tenho como impressionar o Deus que conhece o meu sentar, meu levantar, e antes que as palavras me venham à boca, Ele sabe. E quando Pedro viu o coração de Ananias, essa onisciência de Deus, uma porção dela foi dada para Pedro, e Pedro viu o que Deus viu. Quando Deus viu, mostrou para Pedro. Está vendo o coração desse homem? Ele está impressionando muita gente, mas o coração dele está sujo, a motivação dele está errada. E Pedro falou, nada está encoberto diante de Deus, irmãos. A questão é, com que motivação nós estamos servindo a Deus? Com que motivação nós queremos fazer a obra? Com que motivação nós queremos estar à frente ministrando, fazendo a obra? Com que motivação? Essa é a questão. Não basta fazer. A motivação precisa estar o quê? Correta. Porque senão, Deus pode cobrar isso de você, cobrar de mim e cobrar de qualquer um. Porque Ele é o Deus da obra. Amém, amados? A palavra de Deus prossegue dizendo assim, no versículo de número 6. 5 diz, então, ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobreveio grande temor a todos que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. O cara morreu. Versículo 7. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Imagina isso. O marido foi sepultado 3 horas atrás e ela chega, viu meu ato de caridade, viu como é que eu sou boazinha, viu como é que eu sou poderosa. Viu? Ela não sabia que o marido dela estava morto. Aí o versículo 7 diz que depois de um intervalo de 3 horas, chegou também sua mulher sem saber o que havia acontecido e Pedro lhe perguntou, disse-me, vendestes, portanto, por tal quantia aquele terreno? Ela até teve a oportunidade de assim, pô, Pedro, perdoa, apóstolo, a gente mentiu. Ora por nós. É tão bom a gente poder reconhecer nossos erros, né, irmãos? Não é verdade? A gente poder chegar e ser humilde, a ponto de reconhecer o nosso erro. Por que a gente não faz isso, né? E Deus nos dá a oportunidade da gente reparar, da gente consertar. Quantas vezes? Foi dada a oportunidade para ela. Foi, portanto, que você vendeu. Mas ela, por orgulho, para poder manter a sua autoimagem, e é isso que a gente quer fazer, a gente quer preservar a nossa autoimagem. O que nos faz não reconhecer os nossos erros? É verdade, é a preservação da autoimagem. Você quer sempre ser o espiritual, sempre ser o perfeito, o santo, quando na verdade nós não somos nada disso. Não é verdade? Que bom seria se a gente pudesse reconhecer nossos erros, suplicar a misericórdia, ter um coração quebrantado, porque Deus não despreza um coração contrito, né? Mas não. O que ela disse? Ela respondeu, sim, foi por essa quantia. O que Pedro disse, amados? Então Pedro lhe disse, pode ler, por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, e eles também te levarão. Percebe a seriedade disso? Os que levaram teu marido estão lá fora, e eles também te levarão. Que autoridade, né, irmão? Que autoridade essa de Pedro, né? Porque ele falou pelo Espírito de Deus. E o que aconteceu? Ela também morreu. Ela também morreu. Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou.
Então os mais novos entraram, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do seu marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essa palavra. Queridos, o que aconteceu aqui foi um juízo de Deus, julgamento. Leia Gálatas 6:7. Juntos. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a ruína. E quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Está vendo? Ou seja, eles achavam que Deus não se importava. Estou dando a metade. Não é verdade? Qual o problema? Que Deus não estava muito interessado em julgar. Afinal de contas, a metade poderia abençoar a obra. Mas Pedro disse, se você não vendesse, seria totalmente seu. Se você vendesse e ficasse com o dinheiro todo, o dinheiro é totalmente teu. Mas vendeu, botou a metade no bolso e disse, a outra tá tudo aqui. E aí foi o problema, motivação errada. Então Deus julgou foi o coração. Deus julgou foi a motivação. Deus não julgou a aparência. Deus julgou o que estava por dentro. E aí, queridos, eu fico pensando, a igreja precisa ser pura na volta de Cristo. A igreja precisa ser imaculada, irrepreensível. Eu entendo que Deus voltará a agir com tamanho poder no meio da igreja. Tá, queridos? Porque, infelizmente, não existe temor de Deus mais na terra. Infelizmente, a igreja está permitindo muitas coisas acontecer dentro dos seus arraiais. Infelizmente, o temor, muitas vezes, ele não está no púlpito, portanto, não se encontrará nos bancos. Muitas vezes, estão fazendo coisas absurdas em nome de Jesus. Muitas vezes, é necessário que o Senhor novamente diga, vem cá, quem vocês pensam que eu sou? Entendeu? Juízo, queridos. E a Bíblia diz que o juízo vai começar pela casa de Deus. Olha só o que está escrito em 1 de Pedro 4,17. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Aonde é a casa de Deus? Diga, somos nós. Porque, olha só, o princípio é, a quem muito é dado, muito é o quê? Cobrado. Esse é o princípio de Deus. Paulo aos Romanos disse, o juízo virá sobre todo homem, primeiro para o judeu, depois para o gentio. Por que primeiro para o judeu? Porque aos judeus foram dados os oráculos de Deus. Aos judeus foram dados o pacto, a lei, as alianças. Então Deus deu muito para eles. Vai cobrar deles. Deus levanta a igreja e disse, és meu povo. Quem não era chamada de meu povo, agora é meu povo. Agora nós somos povo de Deus. Éramos não povo, agora somos povo. Antes de Deus julgar o mundo, você acha que ele não vai julgar a igreja? Olha o que diz a Bíblia. Chegou a hora de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio, o pecador? Compreendeu, gente? Antes de Deus julgar o mundo, Deus vai julgar a igreja. A volta de Jesus também é um julgamento sobre a igreja, gente. Não se esqueça que aqueles que estão em Cristo não são destruídos no fogo. Mas aqueles que estão vivendo religiosamente vão sofrer o dano, viu? Como é que a gente pode estar dentro da igreja fornicando? Dentro da igreja prostituindo? Dentro da igreja adulterando? Agora eu recebi um telefonema de um pastor. Eu tive na comunidade dele
E quando eu estive lá, eu falei assim, irmão, você não notou nada estranho dessa moça com aquele rapaz? Ela é a diaconisa dele. Entendeu? E o rapaz era irmão dele. Ele disse não. Hoje ele me ligou apavorado. Eu estou com a batata quente na mão, pastor. Eu falei, o que foi? Rapaz, o meu irmão e a lembra dela? Eu falei, lembro. Os dois estão tendo um relacionamento extraconjugal dentro da igreja. Dentro da igreja. Entendeu? Dentro da casa de Deus. E aí? E aí que se há arrependimento, Deus perdoa. Agora, se vai mantendo, endurecendo o coração, querido, pode ter certeza que o juízo vem. De alguma forma vai chegar. Porque de Deus não se zomba, você acabou de ler. Deus não se deixa escarnecer. Né? O que dizer daqueles que ficam enganando a fé das pessoas e fazendo reuniões com o único objetivo de levantar dinheiro para enriquecimento pessoal, usando o nome de Jesus para projetos pessoais? O que dizer? O julgamento vem. O juízo de Deus vem. A igreja precisa novamente, irmãos, ser coluna e baluarte da verdade na terra. A igreja precisa ser o esteio da verdade. Mas como que o mundo vai temer se a própria igreja está andando do jeito que está? Um evangelho de porta larga, de caminho espaçoso. Um evangelho onde a cruz já não é mais a rude cruz de Cristo, mas é uma cruz anatômica, confortável, ajustável, não é? Onde o crente vai serrando um pedacinho dela cada vez, para diminuir o peso dela. Eu recebi um e-mail esses dias sobre tomar a cruz. Aí o bonequinho vinha com a cruz nas costas, uma cruz grande, e ele estava pesada aquela cruz. Ele disse, Senhor, essa cruz está pesada, eu vou serrar um pouquinho. Aí serrou 30 centímetros da cruz. Ficou um pouco mais leve. Continua andando, vai andando, né, com um certo sacrifício ainda. Ele disse, Senhor, o Senhor não vai ficar aborrecido se eu cortar mais 30 centímetros não, né? Deus não falou nada, ele está lá serrando. Mais 30 centímetros e mais 30 centímetros. E a cruz ficou leve. Ele passou na frente dos outros, que estavam carregando uma cruz pesada, e, de repente, ele encontra um abismo profundo entre onde ele estava e o outro lado. Pois os senhores fiquem sabendo que quem estava passando com a cruz, atrás dele, colocou a cruz como ponte, porque a cruz estava pesada e longa, então segurava o peso e dava comprimento para atravessar. Todos atravessaram, e ele ficou ali, sem ter comprimento suficiente de cruz para poder ultrapassar o abismo. Então a questão é, não encurte a tua cruz, né? Amém, Johnny? Não encurte a sua cruz. A cruz é pesada? Tome a sua cruz e siga ao Senhor. Depois virá o teu galardão, queridos. Vai vir o teu galardão. A questão é, qual é a sua motivação? Nós estamos diante de um casal que teve uma motivação errada. Casal que mente junto, morre junto. Amém, amados? Vamos falar juntos? Falem. Casal que mente junto. Está aí na Bíblia. Ananias e Safira, houve cumplicidade na mentira. E os dois foram julgados. Porque de Deus não se zomba. Amém, amados? Muito bem, então, está aí Atos capítulo 5. E qual é a conclusão desse texto? E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos que ouviram essas coisas. Ou seja, o temor de Deus começa a vir quando essas coisas começam a aparecer. É necessário que venham escândalos, mas ai daquele, por meio de quem vier os escândalos. Não é isso que está escrito? Então, aí o que eu vou fazer com vocês? Todo o restante do capítulo 5 eu já li, e fala dos sinais, dos prodígios, e novamente eles são presos. E novamente eles dizem que importa obedecer a Deus do que os homens. Então, esses temas a gente já viu no capítulo 4. Eu quero ir para o capítulo 6 agora. Amém, queridos? Vamos para o capítulo 6. Atos capítulo 6.
Diga assim comigo: funções diferentes, mas o mesmo Espírito. Funções diferentes, mas o mesmo Espírito. Vamos ler, então, o que se passa aqui no capítulo 6. A gente está estudando o livro, né? Então, a gente está estudando capítulo a capítulo. Vamos ler o capítulo 6 agora. Aliás, antes da gente ler, alguma pergunta, gente, sobre o capítulo 5? Alguma pergunta, alguma colocação? Alguma dúvida? Nenhuma? Podemos seguir? Diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Olha para mim. O que acontece? Você viu que a igreja, por mais que ela tenha a bênção de Deus, ela também tem problemas, né? O primeiro problema da igreja de Atos está aí no capítulo 5. Motivação errada daqueles irmãos. Deus trouxe juízo. Aqui nós estamos diante de um outro problema, né? Então, às vezes a gente acha que a igreja de Atos era perfeita. Não, ela era uma igreja que amava, que tinha amor, sinais, mas ela não era perfeita, não. Não é verdade? Não é perfeita. E o crescimento da igreja trouxe o quê? Problemas para serem resolvidos. Então, a gente quer crescer? Você podia pelo menos crescer o tom de voz. Vocês querem crescer? Quer ver mais pessoas aqui? Por exemplo, seus filhos, seus netos, marido, mulher. Você gostaria de ver? Seus parentes? Amém. Amém. Só que o crescimento traz desafios. Se a igreja cresce, dá mais trabalho. E aparecem problemas. É ou não é verdade? Começa a aparecer problema. Qual foi o problema que aconteceu aqui? Diz o texto que naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária dos alimentos. As primícias. O que acontece? As viúvas de fala grega, tá? Que eram as viúvas helenistas, tá? De fala grega, eram judeus de fala grega. As viúvas judias de fala grega, né? Ou seja, da diáspora, estavam sendo esquecidas na distribuição das primícias. E as viúvas de fala hebraica estavam sendo favorecidas. Ou seja, umas estavam sendo mais favorecidas do que outras. Isso começou a gerar problema. Puxa, como é que pode isso acontecer no nosso meio? Pedro, você tem que resolver isso, Pedro. Tiago, João, socorre a gente aqui porque está acontecendo uma injustiça. E o texto diz assim: em razão disso, os 12 apóstolos, naturalmente, né, convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as... irmãos, aqui tem um princípio que eu gostaria que você entendesse. Funções diferentes, mas o mesmo Espírito. Os apóstolos estavam sendo chamados para resolver questões de distribuição de primícia, para servir as mesas, questões materiais. Só que eles tinham uma função que eles sabiam muito bem que a função deles era a palavra. A função dos apóstolos era trazer o fundamento, ensinar a igreja, fundamentar a igreja na palavra. Então eles tinham uma função específica. E eles não podiam deixar essa função para fazer outras coisas. Então, esse texto é interessante a gente pensar nele, por quê? Porque Deus, Ele levantou os pastores, os mestres, os profetas, não para ficar cuidando de questões materiais do templo, manutenção
das coisas, do ventilador, não é ele que vai fazer, não é ele que vai se preocupar, não é ele que vai estar diretamente à frente, responsável por isso. É primícia, né? Às vezes parece que é o pastor que tem que fazer todas as coisas na igreja, mas a palavra de Deus diz claramente que existem funções específicas para cada membro no corpo de Cristo. E Deus separou 5 dons específicos para cuidar do ensino da palavra. Com a Bíblia aberta em Atos, com a Bíblia marcada em Atos, vem comigo, por favor, em Efésios, no capítulo 4. A palavra de Deus nos fala com respeito aos diferentes chamados, aos diferentes dons. E se nós queremos ser uma igreja abençoada, a gente não pode inverter as coisas. Efésios, capítulo 4. Marca Atos 6 e vamos para Efésios, capítulo 4. Olha lá, versículo 11. O que está escrito o texto? E ele designou, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres. 5 dons específicos, chamados específicos, vocações específicas. E olha o propósito pelo qual Deus chamou os 5 ministérios. Versículo 12 explica. Tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é a função dos apóstolos? Edificação da igreja. Qual é a função dos mestres, do ensino? Aqueles que lidam com o ensino. Edificação da igreja. Dos profetas. Edificação da igreja. Essa função não é uma função de nenhum outro a não ser daqueles 5 ministérios. Edificam o corpo até que todos chegam à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para não sermos meninos inconstantes, ou inconstantes como crianças, levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Gente, olha só, tem muito enganador aí, falando de heresia, de falsos ensinos, porque está faltando ministros que tomem suas posições e ministrem a verdade. Entendeu? Ministro que ensina a verdade. Aí vem todo tipo de heresia que você possa imaginar, justamente porque os pastores estão deixando o estudo da palavra para se envolver com obra, para se envolver com cimento. É verdade. Tem pastores que são ótimos diáconos. É verdade. Excelentes administradores. Mas não tem muito conteúdo, não. Tá? Não tem muito conteúdo. Eu conheço alguns que são excelentes administradores. Você põe na mão deles R$1, o cara transforma em 1000. Administram com a beleza. Mas não tem conteúdo, não. Entendeu? Por quê? Estão no lugar errado. Se você quiser que um mestre, o apóstolo, seja um diácono, ele vai ser um péssimo diácono. Mas bota o diácono para ser apóstolo, vai ser um péssimo apóstolo. Bota o pastor para fazer outra função, não vai fazer direito. Ele pode até se esforçar, mas aquele não é o chamado dele. É você querer fazer o estômago filtrar o sangue. Quem filtra o sangue é rim. Quem digere é estômago. Quem bate, quem bombeia sangue é coração. Quem ensina são os mestres. Quem lança o fundamento são os apóstolos. Então não adianta a gente inverter as coisas. Para a igreja andar, precisa cada um fazer a sua parte, a sua função. Estão entendendo isso, gente? Cada um tem que ter a sua função. Os ministros são responsáveis pela edificação do corpo de Cristo. Por isso que diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, que pela astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte. Segundo a correta atuação de cada parte. Todo o corpo funciona. Precisa funcionar. Os apóstolos não podem deixar a palavra para servir as mesas, gente. Eu não tenho que estar preocupado, por exemplo, com cálice de ceia, com vinho, com pão, e nem me preocupo. Graças a Deus por isso, né? Pãozinho todo domingo de ceia está lá, né? O suco está lá. Então é isso. Então, quer dizer, quantos mais os irmãos me liberarem dessas preocupações, mais eu vou estar manejando a palavra para te alimentar, mais eu vou estar dispondo de tempo para poder interceder por você e tendo que trazer para te alimentar. Estão entendendo isso, gente? Agora, se os apóstolos, os pastores e mestres ficarem ocupados com outras coisas na igreja, não vai ter alimento para o povo não, filho. Entendeu? Não vai ter alimento para o povo não. Então, existem os pastores e existem os diáconos. Existem os obreiros. E cada um deve fazer a sua parte. Né? A Bíblia é muito clara com respeito a isso. Vamos abrir agora em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Abre lá seu texto. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os dons. Por exemplo, quem é o abençoado quer servir um pouco d'água para esse ministro sedento? Primeira Coríntios capítulo 12. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Versículo 28. Na igreja, Deus designou alguns, primeiramente o quê? Então, primeiramente, Deus bota apóstolos, porque o apóstolo lança o fundamento. Em segundo lugar, o quê? Profetas. Em terceiro lugar, o quê? Mestres. Depois, os que realizam milagres. Depois, os que têm dons de curar. Os que socorrem os outros. Os que administram. Os que falam variedade de línguas. Pergunta a ele agora, verso 29. Acaso todos são o quê? Apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Hein? O que vocês acham? Não. Nem todo mundo tem um dom para ensinar. Nem todo mundo tem um chamado para ser um profeta, um apóstolo. Todos temos os dons, mas nem todos temos todos esses dons. E há uma ordem de prioridade aqui. Primeiro apóstolos, depois profetas e depois... Por quê? Porque o apóstolo ele lança o fundamento. Os apóstolos já lançaram. Os apóstolos já lançaram o fundamento. O fundamento é Cristo. A revelação do Novo Testamento. Que Jesus Cristo lançou e os apóstolos fundamentaram. Certo? Depois, vêm os profetas e mestres que vão construir sobre o fundamento. Vão ensinar em cima do fundamento. É assim que funciona. É por isso que primeiro é apóstolo. Depois vem profetas e mestres. Por que Pedro ia deixar a palavra para servir a mesa? Sinceramente, gente, eu vou deixar a palavra, vou cuidar do estacionamento. Vou ficar lá embaixo tomando conta do estacionamento. Vocês acham que deveria? Ô pastor, está aqui fora. Estou aqui cuidando do estacionamento. Tem sentido, gente? Sim ou não? Hã? Não tem sentido. Não tem. Tem outras pessoas que podem fazer esse trabalho digno, né? Honroso. Mas a gente precisa entender isso. Cada um tem a sua função, né? E é isso que nós estamos vendo aí em Atos capítulo 6. Volta lá para Atos 6 agora de novo, por favor. Então, funções diferentes, mas o mesmo Espírito. Os apóstolos disseram que aquela não era a função deles. Atos capítulo 6. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido
que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Olha o versículo 4. Nós nos devotaremos à oração e ao ministério da... Quanto mais vocês me liberarem para o pastor se dedicar à palavra, mais eu vou poder exercer o meu dom. Né? O meu dom, que é ensinar. O meu dom eu sei. O meu dom eu sei. Eu sou aquele que vai ensinar, que vou trabalhar em cima do fundamento que já foi posto. Entendeu? E vou procurar edificar com ouro, com material bom, né? Ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, material que o fogo não destrói. Ou seja, uma palavra de qualidade, uma palavra de excelência para você. Né? Então essa é a minha função. Vou me dedicar à oração e à palavra. Final do mês, aliás, dia 29, eu vou começar a dar umas aulas de escatologia na FATEF. Toda segunda-feira, durante 2 meses, a matéria de escatologia lá. Isso é dom, gente. É o ministério. Compreendeu? É o dom que Deus me deu. Vou estar falando para a turma que já está formada, só falta essa matéria. Os bacharéis em teologia. Vou dar escatologia lá, segunda-feira de 6h30 a 8h30. Durante 2 meses. Quer dizer, é o dom. É isso aí. Deus me chamou para isso. Para ensinar. Né? Então... Obrigado. Então vamos lá, vamos continuar. Versículo 3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Ou seja, tem gente na igreja que pode estar fazendo isso. Né? Distribuindo os alimentos, cuidando da manutenção dos ventiladores, né? Das questões de manutenção, que pode ficar lá embaixo na introdução. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Quais são as características? É aquela pessoa que todo... Ih! Conhece fulano de tal? Ih, rapaz! Fulano de tal, caramba, esse cara enrolado. Boa reputação, é isso? Ih, é um linguarudo. É isso que é boa reputação, gente? Hã? Ih, fofoqueiro. O que é boa reputação? As pessoas olham assim, ali está uma mulher de Deus. Ali está um homem de Deus. Boa reputação, gente. Né? Boa reputação, olha aí. O diácono no Novo Testamento, em Atos, era alguém que, em primeiro lugar, tinha boa reputação. Era alguém que as pessoas eram confiáveis, é isso aí. Gente que se pode confiar. Né? E quando a gente não prova, primeiro não testa, a gente sofre. Porque, em primeiro lugar, tem que ser assim. Né? Tem que ser desse jeito. Tem que ser pessoas de boa reputação, que sejam confiáveis, gente que realmente seja cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, como diz o texto. O texto diz assim, versículo 3, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Irmãos, aqui está o embrião do ministério diaconal. Atos capítulo 6, versículo 3. Quando surgiu o ministério dos diáconos? Surgiu diante de uma necessidade que os apóstolos não deveriam largar a palavra para ter que fazer. Ou seja, o diaconato é um ministério de suporte, de apoio aos pastores, mestres, evangelistas e mestres. Um ministério honroso, não é horroroso não, gente. Honroso, digno. Ser diácono na casa de Deus deveria ser motivo de honra. Né? Para quem é mesmo, porque é honroso. Entendeu? Oi? Mas ali eles não eram diáconos, né? Ali eram líderes de 100, de 50. Não tinham esse nome de diácono. Entendeu? Mas eu entendi o que você quer dizer. O princípio. Moisés compartilhou a autoridade dele com aqueles homens, mas não eram diáconos. Diáconos surge justamente aqui, no Novo Testamento, na questão da distribuição dos pães. Os apóstolos não podiam deixar.
Feliz é o pastor, né, que tem diáconos fiéis do seu lado. Feliz é o pastor que tem diáconos que realmente o liberem para que possa fazer o seu trabalho, né, na palavra, enquanto eles vão cuidando das outras coisas. Por quê? Porque esse é a natureza do ministério diaconal. E coitado do pastor que tem diácono, né, que ao invés de ser suporte, o atrapalha. Que ao invés de ser bênção, é problema. Porque diácono, ele existe, foi levantado para ser suporte, para ser apoio, né? Graças a Deus, todos os diáconos que aqui da igreja, entendeu? Os que estão aqui conosco hoje, são pessoas da minha mais inteira confiança. Eu posso falar aqui para vocês, né, que todos que estão aqui comigo são pessoas que estão comigo há muitos anos, né? E com todos os problemas que nós temos, a começar de mim, né, nós temos aliança de coração. Amém? E são pessoas da minha mais inteira confiança. Do Jorge, a Madalena, Vitor, Isabel, o Leonésio, são pessoas da minha mais alta confiança. Mas nós precisamos continuar trabalhando para que outras pessoas possam exercer esse mistério, né? Esse ministério. Porque o crescimento da igreja suscita a necessidade de você levantar outros obreiros. A gente aqui não cabe hoje um estudo específico disso, né? Mas existe toda a qualificação que Paulo fala a Timóteo, né? Que Paulo fala a Timóteo. Então, gente, olha só, uma coisa os irmãos podem ter certeza, até quando a gente erra querendo acertar. Entendeu? Até quando a gente erra querendo acertar. E Jesus, ele teve problema na equipe dele também, tá bom? Nunca se esqueçam disso. Ele teve problema na equipe dele. Todos nós estamos suscetíveis a isso. A bola para frente. No dia que eu deixar de acreditar nas pessoas, eu vou pensar em fazer outra coisa. Amém? O diabo às vezes sopra no meu ouvido. Tá vendo? O que dá acreditar nas pessoas? Investir seu tempo. Se dedicar. Não valoriza não. Eu digo, diabo, presta atenção no que eu vou te falar. As pessoas são alvo do investimento de Deus. E eu vou investir nas pessoas, eu vou continuar acreditando nas pessoas. Amém, irmãos? Eu vou continuar acreditando nas pessoas. E que Deus me livre da contenda das línguas. Que é uma coisa que eu estou orando. Deus, me livra, igual Davi, da contenda de línguas. Entrega ao Senhor todo julgamento. Todo julgamento pertence a Deus. Todo. Agora, uma coisa os irmãos podem ter certeza. Quem fala desse ministério, fala de alguém que ficou quase que o dia inteiro trancado no escritório, orando e lendo a Bíblia. Eu não faço outra coisa. Saiba disso. Quando a gente erra querendo acertar. Ouviu, queridos? Nós precisamos aprender a honrar a nossa liderança. Sejam os diáconos, sejam os pastores. Começar a honrar aqueles que nos dão pão, que nos alimentam, entendeu? Aqueles que nos edificam. A Bíblia diz que os pastores darão contas, mas eu não vou dar conta de bode. Eu vou dar conta de ovelha. Eu vou dar conta das ovelhas. Aqueles que se submetem. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Vou aproveitar esses 5 minutinhos só para falar disso aqui. Hebreus capítulo 13. Olha lá o que está escrito no versículo 17. Hebreus 13, 17. A palavra de Deus diz que os pastores vão dar conta da alma, das almas. E isso me faz tremer por dentro. Entendeu? Porque que tipo de trabalho ele é recompensado, ou remunerado, ou reconhecido diante de uma responsabilidade tão grande? Você pode dar conta do teu emprego hoje, dar conta da sua empresa, mas são responsabilidades que não são eternas, né? Mas olha só o que está escrito no verso 17. O que está escrito aí, queridos? Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes o quê?
submissos, obedientes, pois eles estão cuidando de vocês. Como quem há de prestar contas? Para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos será útil. Eu vou dar conta. Eu vou dar conta das ovelhas, de quem é submisso, de quem é obediente. Eu não vou dar conta de quem não se submete. Ah, tem gente que sai, entendeu? Dando coice e acha que vou ter que me... Eu não vou, não. Pode ter certeza que não. Eu vou dar conta de quem? De quem está aqui. Se submetendo e obedecendo. Eu não vou dar conta de quem é rebelde. Não vou, porque a Bíblia me livra, me libera disso. Por quê? Como é que eu vou dar conta de insubmisso? De pessoas que você dá uma direção, não obedece. Ovelha é tratável, ensinável, conduzível. Pessoas que não são ovelhas não são assim, não. Compreende o que eu estou dizendo? Então, abra sua Bíblia no livro de Timóteo agora. 2 Timóteo. E tem gente, olha só, irmãos, digo uma coisa para vocês, está faltando muito temor de Deus, muito, 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 muito. Muito temor de Deus na terra. A começar, muitas vezes, daqueles que carregam Bíblia. E às vezes carregam Bíblia e a própria Bíblia condena. Não é verdade? 1 Timóteo, eu falei segunda, né? Você sabe que nessa altura eu não sei se é primeira ou segunda. É o texto que diz que aqueles que se afadigam na palavra, no ensino, devem receber dobrados honorários. Está em Timóteo, nessa altura do campeonato, eu já não sei exatamente esse texto, eu nem tinha planejado falar dele e me ocorreu aqui. É verdade? Se alguém encontrar, tudo bem. Diz que devem ser merecedores de dobrados honorários os que se afadigam na palavra e no ensino. Depois vocês acham. Achou, Jorge? Oi? Conhece o texto? Todos conhecem? Então tá bom. O que é ser merecedor de dobrado honorário? É você dar honra àqueles que vivem para te edificar, que vivem para te apacentar. Dá honra. Nós precisamos aprender a honrar, entendeu? As pessoas que se dedicam a gente. Entendeu? Porque uma coisa eu digo para vocês, olha para mim, queridos, por favor. Nós somos livres para congregar aonde Deus nos direcionar. Livres. Nós somos livres. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Ninguém deve ficar aqui obrigado. E nem igreja nenhuma. Mas as pessoas devem saber como chegar, ter dignidade, honradez. Por exemplo, você está na sua empresa. Se você ficar falando mal da sua empresa, a sua empresa nunca vai melhorar. Entenda isso. A nossa murmuração não ajuda em nada. Só atrapalha. Só gera um clima pesado. Quer ver uma coisa? Começa a murmurar do seu gerente para uma outra pessoa, que de repente estava até gostando dele, daqui a pouco já começa a ver ele diferente. Não é assim? E daqui a pouco reclama com outro, e vai reclamando com outro, daqui a pouco o clima está ruim entre todos os funcionários, ninguém está vendendo nada. Por quê? A murmuração toma conta, gente. A murmuração, ela traz problemas terríveis. Você vai ouvir isso ainda aqui, um estudo sobre isso. Os perigos da murmuração. O crente, quando começa a murmurar, está lá Israel, a terra abriu e engoliu eles. Toda uma geração caiu, gente, por causa de murmuração. Então a gente está numa empresa, está na igreja reclamando, murmurando.
Você não é obrigado a permanecer. Compreendeu? De repente há uma igreja perfeita à altura de quem está reclamando. Uma igreja muito perfeita. Eu duvido que vai encontrar. Uma igreja à sua altura. Nós precisamos aprender o seguinte: ninguém é obrigado a permanecer em nenhuma igreja, em nenhuma empresa, em nenhuma escola. Não está legal, você vê que não está legal, não é do teu jeito. Puxa, vai lá, chega para o diretor e diz assim: olha, foi um prazer estar aqui, entendeu? Não é? Foi bom, Deus abençoe, eu preciso ir para outra escola lá. Sabe, e vai na bênção, numa boa. Mas para que ficar reclamando, gente? Para que ficar falando? Que tipo de cristianismo é esse que se vive? Um cristianismo murmurador, um cristianismo, sabe, pesado, um cristianismo... essa não é a vida que Deus chamou, não. Entendeu? A sua linguagem seja de ação de graças, louvores nos teus lábios. Entendeu? Então, vamos entender isso. Amém, amados? E olha, em nome de Jesus, aquele que hoje murmura de outro, para você, amanhã vai murmurar de você com outro. Fecha os teus ouvidos para não ser contaminado. Lá no teu trabalho, vão falar do seu patrão para você. E se você ouvir, vão falar de você para o seu patrão. É assim. É sempre assim. Então vamos fechar os... E identifica. Uma pessoa que está cheia de murmuração é uma pessoa que está com a alma doente. E essa pessoa, ela precisa ser curada. Ela não pode ser bênção para você. Não dê ouvidos ao murmurador. Para que a igreja possa caminhar bem, queridos. Amém, amados? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é palavra de Deus para que você tenha saúde. Tá bom? Abençoe a sua empresa, abençoe a sua casa, abençoe a sua igreja. Você não é obrigado a permanecer na sua empresa, na sua escola, entendeu? Sabe? Não é obrigado a permanecer. Se você está, esteja mesmo de coração, de verdade. De verdade. E seja bênção aonde você está. Vamos orar ao Senhor.